Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar como que nós podemos promover processos de retenção, reconhecendo que os funcionários que apresentam os melhores desempenhos ali num determinado ambiente de trabalho, numa determinada organização, representam aí fontes de diferencial estratégico, vantagens competitivas, destaque de uma maneira geral em toda a organização na qual eles trabalham. A gente precisa, na condição aí de termos as devidas apropriações das responsabilidades daquilo que é atribuído à área de gestão de pessoas, saber como viabilizar que esses funcionários se mantenham num quadro efetivo de empregados ali de uma organização. A gente não pode correr o risco de perdermos os melhores talentos que nós temos para outras oportunidades do mercado e mais ainda, se aquele profissional que realmente tem um destaque de um trabalho bem feito na minha organização, possa acabar se tornando um membro da organização que é a nossa concorrente e acabe deixando de ser um diferencial da minha organização para se tornar uma força da minha própria concorrência. Então, a gente precisa entender aí que o processo de retenção é justamente essa condição de manter os melhores talentos aqui da nossa organização, com a gente. Para isso, a gente tem alguns procedimentos. Então, eu tenho ali a gestão do desempenho humano. Quando nós falamos da gestão do desempenho humano, eu preciso ter capacidade de conhecer, identificar, acompanhar, temos ali alguma evidência, alguma comprovação que a gente tenha avaliado a forma como os nossos funcionários realizam as suas tarefas aqui na nossa organização. A gente tem um efetivo e o devido conhecimento de como que os nossos funcionários apresentam os seus desempenhos aqui na nossa organização. Para isso, nós temos toda uma sistemática. Desde o momento que eu preciso especificar, já ter ali um determinante, o que de fato é esperado como um bom trabalho realizado aqui na nossa organização, o que de fato nós queremos ter como indicadores de um bom desempenho. Então, já preciso ter essa estimativa, ter isso devidamente planejado, até mesmo para saber o que cobrar, o que esperar ali de uma boa produtividade, de um talento, de um trabalho bem feito na minha organização. Se eu planejo isso, já tenho as estimativas dos resultados que eu espero ter conquistado, espero ver sendo conquistado na minha organização, na maneira como os meus funcionários vão realizar as suas tarefas. Eu tenho então condição de acompanhar, observar o seu dia a dia de trabalho, observar como que eles estejam se comprometendo de fato com os objetivos da organização. E quando a gente fala de comprometimento com os objetivos da organização, nós estamos falando de um dos aspectos de motivação. O meu funcionário que não esteja devidamente satisfeito naquela organização onde ele trabalha, dificilmente ele vai conseguir se comprometer, ele não vai assumir ali um compromisso de fazer aquilo que realmente é o desejado para a organização. E além de ter essa condição de observar, acompanhar como que o funcionário esteja realizando as suas tarefas, por fim, a gente vai ter condição de avaliar se aquele funcionário realmente apresenta os melhores desempenhos ou apresenta ainda necessidades de um suporte, necessidade de melhores orientações sobre as suas tarefas, ou até mesmo uma necessidade de uma nova capacitação, de um novo treinamento para vir a aprimorar ou poder aprender aquela qualificação, aquela habilidade que ele ainda não apresenta pleno domínio para fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas que a gente consegue perceber que se ele passar por esse treinamento, ele pode vir a se tornar mais competente ainda naquilo que ele faz. Além dessa gestão do desempenho, a gente também tem aí uma condição de considerarmos a gestão da remuneração. Então a gente sabe que o valor que a gente vai oferecer em troca dos desempenhos, em troca do trabalho realizado ali na organização, também vai ser determinante sobre a satisfação dos nossos funcionários, uma vez que a gente está oferecendo isso como um estímulo. Se a gente está oferecendo um salário compatível com as atribuições dele, a gente tem uma condição de mantê-lo ali trabalhando na nossa organização. Pode acreditar, tem algumas empresas, tem algumas corporações que não têm aí o devido conhecimento, de quais sejam os salários praticados para determinadas categorias profissionais. E se eu tenho ali alguns funcionários que estão naquela respectiva categoria, naquela respectiva profissão, e passam a ter o conhecimento de que lá fora, nas outras empresas, essa mesma função, essa mesma profissão recebe um salário que tem uma grande diferença do que é pago aqui, logicamente, em médio, não precisa nem ser no longo prazo, no curto, no médio prazo, os funcionários que eu tenho hoje na minha organização vão utilizar ali a minha empresa como um trampolim
vão ter ali uma experiência para ser apresentada em currículo e, logicamente, vão sair distribuindo o currículo igual o Santinho, né, em período de campanha eleitoral, para poderem formar o quadro de funcionários efetivos nessas outras organizações que oferecem melhores salários, melhores remunerações. E uma outra coisa também, quando a gente fala da gestão da remuneração, né, quando a gente fala disso como uma atribuição da área de gestão de pessoas, entenda que nós não estamos nos restringindo apenas ao salário básico, né? Quanto que aquele funcionário vai receber a cada mês trabalhado. Quando a gente fala de remuneração, a gente fala do salário base e também de alguns incentivos. Hoje é estratégico pensar, né, em gestão participativa nos lucros e resultados da empresa. Hoje é estratégico a gente oferecer aí pacotes de benefícios para os nossos funcionários, além do seu salário base. Você aqui também pode ter auxílio creche para os seus filhos, né? Você vai ter um plano odontológico, um plano de saúde, uma coparticipação em caso você precise de algum serviço de saúde. Então, tudo isso que é oferecido a mais, lógico, volto a dizer, não é apenas para tentarmos uma visão romântica da área de gestão de pessoas, mas sim um estímulo atrativo para fazer com que os funcionários que trabalham na nossa organização queiram se manter ali, valorizem o fato de estarem presentes nessa organização e assim poderem vestir a camisa, né? Poderem se orgulhar de fazer parte daquela organização que os valoriza, que se preocupa com eles. Então, oferecer benefícios, complementar aí ao salário base, né, para a formação de toda essa remuneração, é uma estratégia para a gente, pelo menos, tentar ter um diferencial na mentalidade dos nossos funcionários, a ponto deles realmente quererem se manter ativos ali. Então, nós temos aí a condição de reter os nossos talentos. Outra atribuição que a gente também considera é a gestão de carreira. Nós sabemos, né, que as pessoas elas vão percorrendo ali ao longo do seu próprio desenvolvimento, né, da sua própria história de vida, elas vão conquistando novas perspectivas, novos valores, novos planos, né? Então, se a gente mantém um funcionário sempre na mesma função, ou ele vai ficar numa zona de conforto e não vai buscar se qualificar, aprimorar aquilo que ele sabe fazer, que acaba sendo um funcionário que não vai representar aí um talento, ou então o período que ele está ali vivendo a organização tem que ser compatível com o que ele reconheça, que ele possa crescer, que ele possa se aprimorar, que ele possa despertar para novas perspectivas, que ele possa despertar ali para crescer junto com a organização. Quando a gente adota a política, né, de gestão de planos de carreira, isso consiste justamente no seguinte: bom, você começa num determinado cargo aqui na nossa organização, dependendo se você realmente tem um compromisso, tem um comprometimento de demonstrar que você realmente está preocupado em fazer o seu trabalho de uma melhor forma e você realmente representa um talento que deva ser mantido, numa próxima avaliação de desempenho, numa próxima oportunidade, a gente já vai ter uma evidência, já vai ter como comprovar que você realmente é um diferencial para a gente. E o que você poderia fazer naquela função, naquele cargo, já está concluído. Agora é interessante te promover para novas responsabilidades. Lógico que isso precisa ser muito bem pensado, estrategicamente contextualizado, até mesmo pensando nas reais expectativas daquele profissional. Existem ainda alguns casos de funcionários que são promovidos em uma organização e no momento que eles são promovidos, ao invés de eles melhorarem os seus talentos, melhorarem as suas maneiras de realizar ali o trabalho, eles podem acabar caindo esse desempenho. Por quê? Algumas condições não eram compatíveis com os seus interesses, né? Tem alguns funcionários que são excelentes profissionais naquilo que fazem, gostam de fazer aquela tarefa. Se ele for assumir um outro cargo, né, assumir outras responsabilidades, esse outro cargo pode não ser compatível com os seus interesses pessoais. Então, a gente pensa aí na gestão de carreira, a gente precisa analisar desde as possibilidades de crescimento na própria estrutura, na progressão da estrutura da organização, e aí, logicamente, né, progredindo na estrutura também, progredindo nos valores da remuneração, você paga para esse funcionário, para esse profissional, de fato, querer se manter, perceber que ele está crescendo na organização. Então, olhar pela perspectiva da empresa, da organização, mas também considerar as suas expectativas pessoais. Quais são os reais interesses pessoais desse profissional? O que ele realmente pretende, quer crescer ali na organização? Se a gente oferecer essa promoção de cargos, será que esse novo cargo corresponde ao que ele de fato quer? Tanto que a gente hoje tem até flexibilidades, né, sobre progressões de planos de carreira. A gente não vê apenas uma progressão no sentido vertical. O funcionário que começa ali num setor de produção, ele vai apenas ascendendo, né, a novos níveis hierárquicos, mas sempre se mantendo na área de produção.
Pode ser que alguns profissionais tenham interesse até mesmo de trabalhar em outras áreas. Então hoje já se fala, né, da progressão do plano de carreira na estrutura em Y. Ele começa num determinado setor e a partir de um determinado momento ele pode assumir responsabilidades em um outro departamento, em uma outra área que seja compatível com seus interesses, né? Hoje se fala até mesmo da estrutura em W, né? A pessoa ela pode aceitar pegar já escalou, né, níveis hierárquicos no seu respectivo setor, mas se ela quer começar da base em um outro departamento, ela pode, logicamente, né, manifestar esse interesse de ir para uma outra área, mas ela ainda vai precisar conhecer o que realmente é exercido naquela área, naquele setor, naquele departamento. Então, volta para um nível inferior, né, pensando aí na condição de hierarquia, mas ele vai começar ali do nível operacional em uma outra área e, logicamente, que precisa ser totalmente adequada, né, a progressão da remuneração também dessa pessoa. Lógico que ele não vai aceitar se ele já está num cargo de uma hierarquia X, ganhando um salário compatível com essa hierarquia, ele só apenas porque ele está querendo mudar de um setor, ele vai para outra área, vai voltar para o nível operacional, o salário dele também vai ter que cair para o chão de fábrica. Logicamente que isso não vai despertar interesse, mas se ele quer desbravar uma outra trajetória ali na sua progressão de carreira, a gente pode viabilizar essa estrutura em W. Ele começa agora no nível operacional, mas uma outra área para ele poder saber como progredir nessa outra área. E também existe a possibilidade, né, da estrutura em rede. É quando a gente tem um profissional que vai conhecer várias ou praticamente todas as áreas que existam ali na organização. A cada momento da sua vida, da sua trajetória, da sua carreira ali na organização, ele vai estar explorando conhecimentos, formações nas diferentes áreas que existam ali na estrutura de toda essa organização onde ele trabalha. Isso é uma maneira de manter o meu funcionário, né? Olha, você não vai ficar aí nessa rotina, você não vai ficar fatídico, se mantendo sempre nessa mesma função, sempre nesse mesmo departamento, né? Nessa mesma área. Aqui nós disponibilizamos para você a possibilidade de você crescer de cargo, né, crescer na hierarquia e também poder explorar outras experiências, contanto que sejam compatíveis com os seus interesses. Isso é uma maneira também de retermos os bons funcionários que atuam ali na organização. Outra preocupação que nós devemos ter, né, é sobre a gestão do ambiente, da ambiência, né, a consideração quanto ao clima organizacional. E aí eu posso realizar pesquisas de clima. Quando nós desenvolvemos uma pesquisa de clima organizacional, a gente quer ter um diagnóstico especificamente sobre como que estejam as satisfações dos funcionários que trabalham ali naquela organização. Ninguém vai conseguir se manter motivado, ninguém vai querer se manter, né, ali no cotidiano de uma organização onde o clima esteja desfavorável. O que é um clima desfavorável? É um ambiente onde você se percebe constantemente insatisfeito, os seus colegas também estão insatisfeitos, a insatisfação parece que é um aspecto geral nesse ambiente de trabalho, então a gente precisa desenvolver uma pesquisa de clima para termos um diagnóstico de como que está o nível de satisfação compartilhado aqui pelos nossos funcionários, e se nós identificamos que o clima está ruim, então precisamos, nós profissionais de gestão de pessoas, precisamos ter alguma medida, adotar alguma intervenção para promover ou mesmo resgatar esse bem-estar, a satisfação dos funcionários para quererem se manter ativos ali naquela organização, né? Então perceba que ter essa preocupação de manter um ambiente positivo, um clima de trabalho agradável, é uma condição essencial para manter os funcionários ali, né? De fato que eles queiram, que eles desejem se continuar ativos, efetivos naquele contexto de trabalho. Pode acreditar, né? Tem profissionais que, ao se reconhecerem que são excelentes no que fazem, estão insatisfeitos em um ambiente de trabalho, e essa insatisfação pode ser desde relação com chefia, né? O que seja apresentado ali, a maneira como sejam atribuídas as tarefas, as políticas, né, as diretrizes que orientam como que o trabalho deva ser realizado, alguns procedimentos que possam até mesmo engessar a criatividade de alguns profissionais, né, que inviabilizem que eles possam se empoderar, que eles possam assumir autonomia sobre as suas atribuições, e isso faz com que eles percam o significado do seu trabalho, faz com que esses profissionais comecem a olhar para o mundo lá fora, para o mundo empresarial. Bom, eu não estou satisfeito, mas eu percebo que a minha insatisfação não é com a minha profissão. Eu estou insatisfeito com o local onde eu estou trabalhando hoje. Então eu vou buscar exercer a minha profissão, que eu sei que eu posso fazer bem feito, em uma outra empresa.
Se existir esse pensamento, eu não estou retendo aqueles talentos, né? Não estou retendo ali um bom profissional na minha organização. Além da gestão do clima organizacional, a gente também precisa considerar a gestão das relações de trabalho, né? Estarmos ali acompanhando quais sejam reivindicações sindicais, se a gente está passando por um momento de reajustar salários, isso está sendo praticado de uma maneira geral no mercado, então a gente também precisa se adequar a essas novas condições. Se surgem novas tecnologias que também possam ser aplicadas aqui na nossa organização para agilizar o nosso trabalho, para melhorar os nossos desempenhos. Então, se eu estou ali acompanhando nessas relações de trabalho, até mesmo como que são estabelecidas até relações de poder entre as equipes de trabalho, entre gestores e subordinados, líderes e liderados, eu também preciso observar que isso é um fator predominante sobre a satisfação, sobre o desejo de se manter vinculado em uma organização. Isso também é um aspecto que vai garantir ali a retenção dos talentos numa organização. E também administrar as informações sobre o capital humano, né? Aí isso consiste justamente em sermos capazes de identificar quais são os talentos mais promissores aqui para a nossa organização, quais são os profissionais que realmente exercem as suas atribuições de uma maneira que confere repercussão estratégica, que vai ter ganhos gerais para a nossa organização, quais são os profissionais que nós não podemos perder de jeito nenhum, porque senão a gente está aí perdendo um grande talento. Então preciso estar acompanhando, né, essas informações aí sobre quais profissionais de fato trazem ganhos, né, atraem consequências promissoras aqui para a nossa empresa. Especificamente sobre a gestão do desempenho para garantir a retenção dos nossos talentos, a gente tem, né, a relevância contemporânea da gestão do desempenho. Hoje, nas organizações contemporâneas, a gente adota outras perspectivas sobre como nós podemos valorizar, o que nós devemos considerar sobre o trabalho humano nas organizações. A gente hoje não vê os funcionários como meros recursos que devam ser controlados, mas sim como profissionais criativos, proativos, resilientes, né, que de fato desejem crescer junto com o sucesso da organização. A gente também tem aí, né, propriamente a gestão do desempenho sistematizada, quando nós vamos traçar um planejamento do desempenho, é o ponto de partida, é o momento que eu especifico, tenho condição de precisar quais são os objetivos de um trabalho bem feito, o que de fato nós temos aí por metas a serem alcançadas na organização como um todo, o que está lá proposto no planejamento estratégico e de que maneira a gestão de pessoas vai viabilizar que aquele planejamento realmente aconteça. Se nós temos uma missão, uma visão, os valores, objetivos, metas aqui da nossa organização, como que eu, gestor de pessoas, preciso ser capaz de conhecer as propostas lançadas nesse planejamento estratégico que foi formalizado para ter condições até mesmo de dar o devido direcionamento para os profissionais que trabalham aqui nessa organização, para que eles se comprometam, que eles entendam os propósitos do trabalho ali e consigam agir em coerência àquilo que é esperado de um desempenho estratégico. Então, primeiro, nós precisamos levantar os indicadores. Quais são os aspectos que de fato vão revelar um bom desempenho? Quais são os objetivos do trabalho aqui na nossa organização? O que nós nos comprometemos a fazer? Eu preciso ter essa condição de definir a priori, né, antes, o que de fato vai caracterizar um bom desempenho. Para isso, eu preciso conhecer muito bem o planejamento estratégico daquela minha organização. Conseguir ter essa estimativa, né, de indicadores a priori, antes do desempenho de fato ser revelado, o que de fato eu devo observar, o que de fato eu vou analisar, a gente vai ter então a etapa do controle durante, né, a realização dos desempenhos, durante a execução das tarefas ali naquele contexto de trabalho. A etapa de acompanhamento é justamente ter essa condição de observar, exercer aí a função de controle, exercer essa condição de estar constantemente observando se os meus funcionários que estão trabalhando ali na organização realmente sabem, né, do que é esperado das suas tarefas, dos seus desempenhos e se eles realmente estão demonstrando essa preocupação em fazer o trabalho bem feito, né? Pode acreditar, existem aí grandes corporações que se você chegar para um funcionário de um determinado setor, perguntar para um funcionário de um outro setor e fazer um levantamento de uma simples pergunta entre os diversos funcionários de vários departamentos que existam ali naquela grande corporação, você vai ter uma diversidade de respostas que pode acabar revelando que os funcionários
não sabem quais são as metas crucialmente importantes daquela organização. Se eu trabalho numa empresa e não sei o que realmente é desejado por aquela empresa, eu não tenho nem mesmo a condição de demonstrar um bom desempenho, de orientar o meu próprio desempenho. Eu preciso saber o que é esperado aqui do meu trabalho, qual que é o significado que o meu trabalho tem para esse contexto, qual é a importância que eu tenho para essa empresa. Isso é uma informação básica, essencial de ser conhecida, senão não tenho condições de contribuir, né, para um desempenho estratégico de toda a minha organização. E por fim, se eu já especifiquei quais são os indicadores que eu preciso considerar, né, como que eu vou acompanhar a realização das tarefas, eu tenho que ter a orientação sobre como que eu vou avaliar os desempenhos. E aí a avaliação de desempenho, ele é um processo próprio, atribuído para a área de gestão de pessoas, e eu tenho toda uma sistemática, né, um início, meio e fim de como que eu vou fazer esse processo. Eu preciso sensibilizar todos os funcionários que estarão envolvidos, quem serão os avaliadores, quem serão os avaliados. Eu preciso definir como que os desempenhos vão ser avaliados, quais são as técnicas que eu vou aplicar, como que nós vamos levantar as opiniões dos avaliadores sobre os avaliados, né? E finalizar apresentando um feedback para esses funcionários que foram avaliados e temos ali, então, indicadores, temos aí dados concretos dessas observações que foram apuradas, dessas avaliações que foram feitas sobre como está a efetividade, como que está a produtividade, como que está o comprometimento dos funcionários que foram avaliados. Essa informação vai ser relevante para toda a gestão de toda a minha organização. Quando eu vivo a etapa de avaliação de desempenho, perceba, eu estou vendo todo um processo sendo desencadeado e esse processo é base para orientar toda a nossa gestão do desempenho. E por fim, pensando na gestão do desempenho humano como uma condição de reter os talentos, eu preciso considerar as barreiras, os avanços, né, que de fato vai dificultar a manutenção dos nossos melhores desempenhos aqui na nossa organização, como que eu posso me aproveitar de novas condições de trabalho, de novas tecnologias, né, de novas propostas para que os meus funcionários realmente manifestem o desejo, o interesse de continuar ativos aqui nessa organização. E, lógico, tudo isso passando pela dimensão humana da gestão do desempenho. Hoje, eu não me basta mais ver os meus funcionários apenas como recursos operacionais. Eu preciso ter essa capacidade de compreender as suas contribuições. Eu preciso ter esse lado humano, né, que é próprio aí da gestão estratégica de pessoas. Eu preciso ter essa condição de reconhecer como que as pessoas se vinculam, como que as pessoas identificam a importância delas em uma organização. Isso vai ser essencial tanto para orientarmos como que os seus desempenhos possam ser estratégicos, como também para a retenção dos melhores talentos no quadro efetivo de funcionários de qualquer organização. E eu espero que essa breve contextualização sobre como nós vamos garantir a retenção de um diferencial competitivo a partir do capital humano nas organizações tenha ficado claro com a projeção dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por me assistir aqui.